galera, eu sou a Paola do blog Livros e Fuxicos e hoje eu vou contar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de março. Mês passado eu li 16 livros. Eu ainda não sei como eu consegui ler esse número. Eu sei que eu deveria estar fazendo o meu artigo de conclusão da pós-graduação, mas eu não fiz. Então acho que sobrou mais tempo pra eu ler. Então, como são muitos livros, se eu fosse falar 2 minutos de cada um, nós teríamos um vídeo gigante. Eu achei melhor dividir ele em 2 partes. Eu vou mostrar mais ou menos na ordem que foram as minhas leituras durante o mês. Eu comecei lendo Selva de Gafanhotos, do Andrew Smith. Esse é um livro que a Intrínseca está apostando bastante. Ele foi indicado pelo John Green. E ele é um livro totalmente diferente de tudo o que eu havia lido. Quando eu vi assim, eu vi a sinopse, a indicação do John Green, eu imaginei que o livro fosse completamente diferente, até por causa dos primeiros capítulos. Ele narra a história de 3 protagonistas, 3 melhores amigos. O principal, eles devem estar ali na faixa acho que de 17 anos, no último ensino, ali, último ano do ensino médio, então 17, 18 anos. E é mais ou menos assim um triângulo amoroso, sabe? O protagonista ele tem muita dúvida dos sentimentos dele. Então o livro começa focando sobre isso, sobre o preconceito, o bullying, porque o melhor amigo dele é homossexual, as dúvidas que ele tem, as dificuldades financeiras e como a cidade pequenininha onde eles moram é muito tradicionalista, muito preconceituosa e como assim a cidade tá meio abandonada, meio assim aos relentos, sabe? Meio jogada. Então, quando eu li os primeiros capítulos, eu adorei. Eu me envolvi demais com a história. Eu gosto desse tipo de história jovem adulto madura, que vai trazer temas, tabus complicados da nossa sociedade, para que a gente fale, discute, crie opinião sobre aquilo. Então eu gostei bastante. Mas daí, do nada, realmente o livro começa a ser invadido por gafanhotos gigantes de 1,80 m e eu falei, ei, peraí, o que eu tô lendo? O que tá acontecendo? Então aí depois assim dos primeiros capítulos, eu acho que lá pelo 4º, 5º capítulo, o livro vira realmente uma fantasia. Então ele envolve todos esses problemas, esses aspectos dos personagens principais, mas enquanto eles têm que lutar pelo bem do mundo, senão o mundo vai ser, e a humanidade vai ser completamente engolida por esses gafanhotos gigantes. E aí a gente entende como aconteceu, por que esses gafanhotos surgiram, e vamos tentando imaginar qual vai ser o final de toda essa história, já que meio que a vida da humanidade tá na mão de 2 jovens de tipo 18 anos. Então é bacana, mas ele é bem diferente mesmo. E o legal é que como o protagonista ele tá no presente, narrando o passado, então ele já viveu tudo aquilo, ele tem o quê de historiador, ele fala com o leitor tipo, presta atenção nisso porque depois vocês vão entender o quão importante era essa informação. Nesse momento a gente não prestou atenção nos gafanhotos, mas depois nós conseguimos compreender qual que era o foco deles. Então assim, é bacana porque a gente vai criando várias peças do quebra-cabeça para tentar chegar num todo, para compreender o que esse autor criou. Não foi uma leitura impactante, eu não sou muito chegada nesse tipo de fantasia, assim, completamente viajada, que, gafanhotos gigantes, não é muito a minha praia, então eu dei 3 estrelas, mas eu gostei da narrativa do autor, ele escreve de uma forma bem diferente, e gostei das dúvidas do protagonista, que eu acho que ele foi muito bem criado, ele é um protagonista bem real, assim, não, nada muito fantasioso, tirando a parte dos gafanhotos, né, que é essa parte sim, de fantasia, eu já não gostei tanto, mas pra quem curte é uma aposta, eu vi várias resenhas da galera gostando, é que não é muito a minha praia. Daí eu li O Pequeno Príncipe, eu não havia lido esse livro ainda, e aí eu recebi essa edição maravilhosa em capa dura, com ilustrações lindas, e eu me encantei completamente com a história. No final ele tem uma bibliografia do autor, então foi muito bom porque eu criei uma visão diferente da história. Então assim, quando ela foi escrita, por que ela foi escrita, no meio do cenário da Segunda Guerra Mundial, a opressão, as dúvidas do escritor, então tudo isso
reflete na história. Então eu gostaria de ter lido a bibliografia antes, ter entendido a história do livro antes, com tipo, a forma que ele foi escrito, por que ele foi escrito, para depois ter lido o livro, porque daí eu ia saber as metáforas que o autor coloca aqui. De qualquer forma, é uma história muito bonita que faz a gente pensar, refletir. Eu acho que é o tipo de livro que faz tanto sucesso, que dura tanto tempo, passa por tantas gerações, porque independente do momento que você lê, você vai aprender alguma coisa diferente. Então talvez hoje, eu não tô muito afim de refletir. Eu vou ler e vou achar uma história bacana. Mas amanhã eu tô, sei lá, tô passando por um momento difícil, tô com algumas dúvidas sobre a minha vida, e quando eu ler, eu vou tirar alguma coisa disso. Então sempre tem um aprendizado. E por isso que eu acho que é um livro muito bonito, que deve ser lido aos poucos, deve ser apreciado, e tem que ter o momento certo pra ser lido, pelo menos assim, quando você quer tirar e absorver o máximo da obra. Assim, as principais lições que ficaram pra mim é da amizade, do valor da amizade, de quanto nós somos, e de aquela famosa frase de como a gente é responsável pelo aquilo que nós cativamos. É muito bonito mesmo, é uma obra assim que eu adorei. Aí eu tava numa onda mais reflexiva e eu fui ler Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven, da editora seguinte, e eu me apaixonei completamente por essa história. O tema principal é suicídio. Ela é narrada sobre dois pontos de vista, o do mocinho e o da mocinha. Eles se encontram, eles estudam no mesmo colégio, mas eles não conversam, mas eles se encontram na torre do colégio, quando eles estão num ato impulsivo, eles estão pensando em suicídio, os dois, e eles se encontram lá. Então, por causa desse encontro, a vida deles muda, eles começam a pensar de uma forma diferente, começam a fazer planos para o futuro. Mas o que realmente me envolveu foi a personalidade do protagonista. Ele é diferente de tudo que eu já tinha lido, de tudo que eu já tinha acompanhado da literatura jovem adulto madura. Isso mexeu, impactou muito comigo, porque a autora é muito real na descrição dos distúrbios psicológicos desse mocinho. O suicídio para ele é uma válvula de escape de tudo aquilo que ele já passou, dos problemas familiares, e a personalidade dele hoje, depressiva, bipolar, é um reflexo disso. Então ela não fala só sobre o suicídio como forma de alívio. Por exemplo, a protagonista ela perdeu a irmã. Então ela tá passando por uma fase muito difícil e por isso que em um momento de dor ela pensou no suicídio. Mas o protagonista é completamente diferente. Isso faz parte dele por causa da dor que ele carrega por anos. Então é muito forte, assim, é um dos protagonistas que eu mais gosto, um dos que eu assim mais me envolvi, porque ele não é clichê, ele não é previsível, ele é o tipo assim de protagonista que faz a gente realmente refletir sobre os distúrbios psicológicos que tantos jovens, tantos adultos, tantas pessoas enfrentam. É muito bonito, o final é triste, então assim, talvez as expectativas de todos não serão supridas, mas é muito bonito mesmo, é um livro impactante, marcante, que faz a gente refletir. É mais um livro daquela lista de que todos os jovens deveriam ler para abrir a mente e pensar mais sobre o bullying, sobre o preconceito, sobre a discriminação social, para aprender como, sabe, você se pôr no lugar do outro. É o tipo de livro que faz você pensar 1000 vezes antes de fazer uma brincadeira boba, de apelidar alguém, porque isso mostra o outro lado da moeda. Então é muito bonito, vai virar filme, então tô bem ansiosa pra ver a adaptação no cinema. E eu tava numa onda meio assim, romance, eu queria ler new adults, queria ler romances, e eu vi esse livro na minha estante, paradinho, e falei, quer saber, vou ler. Apenas um Dia, da Gayle Forman, a mesma autora de Se Eu Ficar. Ao contrário de muitos, eu amei Se Eu Ficar, adorei pra onde ela foi. Eu gosto muito da forma que a autora escreve, a narrativa dela sempre me envolve. Até agora, tudo que eu li dela, 3 livros e um conto, não tem nenhum que eu não tenha gostado. Então é aquela autora que escreve, a fórmula dela me cativa. Então eu tenho certeza que tudo que ela escrever eu vou gostar. Alguns vou gostar mais, outros menos. Mas independente disso, eu tenho certeza que a narrativa dela é do meu estilo. É o estilo que eu gosto.
E apenas um dia, ao contrário do que o título parece, ele não passa em um dia só. Então ele é um romance mais denso, ele tem um período bem longo. Ele vai trazer a história de uma protagonista, sabe aquele momento new adult? Sempre falo pra vocês que a gente sai da escola, tem que escolher uma profissão, tem que escolher já o que vai fazer na faculdade, tem que decidir toda a vida. Você mal terminou o ensino médio, já tem que, assim, escolher tudo, tem que ter certeza do que você quer. E a mocinha, ela tá nesse período, ela terminou o ensino médio, ganhou dos pais uma viagem pela Europa, então ela fez esse tour, mas ela tá no último dia da viagem e percebe que não serviu pra nada. Ela conheceu alguns dos lugares mais bonitos do mundo, das cidades turísticas mais lindas da Europa, e não fez diferença nenhuma pra ela, ela não trouxe nada, sabe? Aquelas memórias bonitas, enquanto os amigos, porque ela foi num tour pra jovens, assim, tipo uma excursão só com jovens, enquanto eles iam sair, iam beber, iam explorar, ela só fazia aquilo que a guia mandava, depois ia pro hotel assistir um filme, por causa da criação dela. Ela é muito, os pais dela são muito rígidos, muito controladores, então ela não aprendeu a escolher por si mesma, a decidir o que ela quer, então ela vai seguindo conforme as escolhas dos seus pais. E aí, um dia, as coisas mudam, ela vai assistir uma peça de teatro de Shakespeare, é um teatro tipo de rua, então ele é diferente, e ela encontra um rapaz que vai fazer ela mudar. Eles vão pra França juntos, pra Paris, e esse dia em Paris vai transformar a vida dela. Então a narrativa não foca nesse um dia, mas sim nos dias que virão após esse dia. Então como a presença desse rapaz, como a companhia dele, fez ela se descobrir. Ela falou, quer saber, eu sei o que eu quero, ou pelo menos eu sei o que eu não quero, que é viver à sombra dos meus pais. Então ela vai se transformar, vai aprender a fazer escolhas, vai decidir o que ela quer, e eu adorei isso. Eu adoro esses new adults que focam nesse momento de dúvida e trazem protagonistas que amadurecem ao decorrer da leitura. E acontece muito aqui, essa mocinha, ela vai aprender muito. É claro, ela tem dúvidas, ela tem problemas familiares, ela tem muitas inseguranças, mas ela vai aprender a trabalhar com isso. E, em paralelo, tem a construção desse romance, que por mais que tenha ocorrido em um dia, foi muito marcante para os protagonistas. É muito lindo. Sério, eu adorei, eu achei super fofa a construção dos personagens. Claro que tem aquelas partes meio viajadas, assim, né, que são muito fantasiosas, que na vida real não aconteceriam, como você viajar com um completo estranho para outro país. Mas é muito bacana, muito fofo mesmo. Eu queria que esse fosse adaptado pro cinema, não sei se vai, mas ia ficar muito, tipo, fofinho, assim, muito lindo. Sem contar as descrições de locais, gente, as cidades, os pontos turísticos, Paris. Eu ficava assim, tipo, ai, vou fazer as malas e vou viajar, porque é muito, muito gostoso, eu adorei. E ainda na onda dos new adults, eu li Tensão, da Gail McDuck. Eu comecei a ler esse livro, tipo, eu tava meio assim, não vou gostar. E aí, eu não gostei muito mesmo não. Eu acho que assim, as primeiras páginas já me mostraram que eu não ia assim amar a história. E não é por causa da narrativa da autora não, a autora escreve muito bem. É aquele tipo de livro que a gente começa a ler e já quer terminar, que nós não conseguimos interromper a leitura. O começo, ele tem tudo pra envolver, porque o mocinho é incrível, a mocinha tem alguns dramas, algumas coisas que ela precisa superar, e é assim, a protagonista, a Emily, ela perdeu a mãe, ela é de uma cidade pequena, relativamente pequena, e aí ela vai pra Nova York, que é onde o namorado dela mora, pra morar com a amiga dela, então ela não fica com o namorado. E em Nova York ela tem que reconstruir uma vida nova, então enquanto ela não consegue achar um emprego com base naquilo que ela se formou na faculdade, ela vai trabalhar de garçonete e tá tentando se levantar, se reconstruir, tipo, com base na dor da perda da mãe. E aí ela tem como apoio essa amiga com quem ela mora e o namorado. Ele é o ponto de segurança dela, nos momentos mais difíceis que ela passou durante a doença da mãe, ele estava presente, então ela tem certeza que o relacionamento deles é perfeito. Mas vai aparecer uma terceira pessoa, que é o Gavin, e tipo, ele vai fazer ela pensar se aquele relacionamento que ela tem é realmente perfeito. Então o que me incomoda na narrativa é o triângulo amoroso, porque o mocinho, ele é incrível. A forma que eles se conhecem, assim, conforme ele vai
ele descobre que ela tem um namorado, então ele fica feliz em só ser amigo dela, pelo menos. Então as conversas deles, a intimidade, ele é muito verdadeiro. Ele, tipo, tem todo aquele começo de, tipo, bad boy, dono de empresa, rico e tudo mais, super empresário. Mas aí aos poucos que a gente vai conhecendo, vê a parte familiar, a parte de construção, os verdadeiros sonhos dele profissionais. Então é muito bacana. A construção do mocinho é incrível. E o relacionamento da mocinha também é dinâmico, porque faz a gente refletir sobre vários pontos, sobre coisas assim que são muito reais no nosso dia a dia, que muitas mulheres se sujeitam àquilo, e que a autora usa o relacionamento atual da Emily pra fazer a gente refletir sobre a nossa sociedade. O problema é que a Emily não consegue ver o que tá bem na cara dela. Sabe aquele tipo de triângulo amoroso que a gente tem certeza com quem a protagonista quer ficar, mas ela é tapada e burra, perdão, gente, o suficiente pra não tomar nenhuma decisão? Eu entendo que ela tem um namorado, que ele foi muito importante no momento das dificuldades que ela passou com a mãe, mas poxa, ela tá vendo que não tá dando certo, ela tá vendo o que tá acontecendo. É aquele tipo de mulher que não quer ver a verdade, e isso me incomoda demais, sabe? E aí, o final, a autora cagou com o livro. Até acho que as últimas 100 páginas eu tava ali entre 4 estrelas, mas aí o final me incomodou demais. Eu achei que a autora caiu num clichê, num ciclo repetitivo ridículo. E então, não sei, eu vou ler a continuação, que é a Pulsação, pra ver como as coisas vão ficar, porque eu gostei muito mesmo do mocinho, e eu gostei de como a Emily é com o mocinho. Eu só não gostei da Emily sem o mocinho, e a Emily com o namorado dela. Então, assim, né, quem sabe o Gavin é capaz de mudar essa protagonista. Eu espero, porque ela é realmente muito irritante, e as atitudes dela são muito infantis, assim, sei lá. Mas, enfim. E aí eu li também O Segredo de Emma Corrigan, da Sophie Kinsella. Eu tava muito ansiosa pra ler esse livro, e aí eu precisava dar risada, assim, sabe quando você quer ler um livro assim pra rir? E aí eu lembrei que muitos de vocês me indicaram esse livro, porque eu não li nada da Sophie, nunca tinha lido, e a Ione, do Minha Vida Literária, minha gêmea, sempre falava desse livro. Uma outra amiga também que eu fiz através do blog sempre falava. Eu falei, tá bom, vou ler, vou dar uma chance, e eu adorei. Gente, como eu dei risada com essa história. A protagonista, que é a Emma, ela pega um voo, esse voo tem uma turbulência, ela acha que ela vai morrer, daí tipo, ela vira pro cara que tá do lado dela e conta todos os segredos dela. Todos. Tipo, que ela não tá satisfeita com o trabalho dela, que ela odeia a máquina de café do trabalho, que ela odeia a colega de trabalho dela e tipo, rega a planta dela com café pra planta morrer, que ela mentiu no currículo do trabalho dela, que tipo, ela não tirou A em matemática, ela tirou um C, e que ela adora calcinha fio dental. Entre outras coisas, assim, como o relacionamento dela não tá tão perfeito e blá blá blá, os problemas com a família. E aí, tipo, quando ela termina de contar tudo, o avião pousa numa boa, assim, e ela fala, poxa, tô viva, legal, né? Muito prazer, meu querido colega, você sabe todos os meus segredos, tchau! E aí, no outro dia, ela vai trabalhar, quem tá lá? O bendito do cara que tava do lado do avião. E não, ele não vai trabalhar com ela, ele é um dos chefes dela. Legal, né, gente? Nossa, ó, incrível. Então é super divertido, porque ele já sabe tudo sobre ela, não tem como ela mentir. E o que mais bacana é porque ela, como todas as protagonistas do Chick Lit, isso é uma coisa que me odeia, que eu odeio, que me incomoda, é mentir demais. Ela não consegue ser ela mesma, nessa ânsia de agradar a todos, ela vive mentindo, ela vive criando falsas expectativas nas pessoas, tipo, a amiga dela faz roupas de crochê, ela odeia crochê, mas ela sempre fala, ai, que lindo! Aí ela sempre ganha peças e tem que fingir que a peça estragou, que ela esqueceu não sei aonde pra não usar. Então assim, são mentiras bobas, mas é tudo assim de insegurança, ela não consegue aceitar o que ela é. E aí, tipo, aparece esse cara que sabe tudo, entende? Que pra ele ela não pode mentir porque ele conhece tudo do lado dela. Então é bem legal. Tem toda essa perspectiva também de mocinha que amadurece, e eu gosto disso. A presença desse chefe dela vai fazer ela rever todas as mentiras, todas as suas escolhas e aprender a se aceitar. Aprender a aceitar ela como ela é, sem precisar mentir pra agradar as pessoas ao redor.
É diversão garantida, é um romance super fofo. E essa parte de amadurecimento da mocinha é bem bacana, eu dei 5 estrelas, adorei. E aí eu li também o conto, é um capítulo extra do final de A Seleção, de A Escolha, para quem já terminou a trilogia, que é uma distopia, é tipo um reality show em que as meninas elas são colocadas em uma casa, monitoradas diariamente para conviver com o príncipe, e elas são de castas, eu acho que a palavra é castas diferentes, assim, desde a mais rica até a mais pobre, e o príncipe tem que escolher uma delas para ser a sua futura rainha. E então pensa naquele monte de meninas junto, brigando, por causa de vestido, por causa de beleza, blá blá blá, então é bem legal. E tem a parte distópica no fundo também, né, da sociedade, das guerras e tal. E aí o final foi muito bom, só que a autora deixou muitas pontas soltas. Uma forma dela agradar os leitores foi criar esse capítulo extra para mostrar um pouco do futuro depois do final de A Escolha. São poucas páginas, ela publicou no site dela e já tem algumas traduções de fãs rolando aqui na internet. E, gente, é bem bacaninha, é muito gostoso. Assim, você fica com... Ai, que fofos, que coisa mais linda! E, é muito legal. Dá ainda mais vontade de ler o próximo volume da série, que a autora vai lançar agora, mês que vem, que é A Herdeira, que vai contar ali, eu acho que 16 ou 17 anos depois do final de A Seleção. Então eu tô bem curiosa. Depois desse capítulo extra eu fiquei ainda mais ansiosa e eu acho que eu vou gostar. Eu tava meio assim com medo, mas eu vou gostar. A única coisa que me incomoda é que o final dos protagonistas, eles são muito jovens pra aquele final, assim, mas ainda assim tô bem curiosa. Bom, galera, essa foi a primeira parte dos meus livros lidos. Aí no próximo vídeo, que eu vou postar ainda essa semana, eu conto pra vocês quais foram as minhas outras leituras. Espero que vocês tenham gostado e pra quem gostou, não esquece de dar um joinha no vídeo. Beijo, até mais. Tchau!